E aí pessoal, tudo bem? Hoje você está pronto para voltar comigo para a década de 90, a década dos uniformes chamativos e vibrantes? Então dá uma olhada nesse novo lançamento da Adidas, da coleção Icon. É uma coleção que a Adidas lança todo ano para homenagear alguns clubes de elite da prateleira dos clubes patrocinados pela Adidas e faz uma referência muito grande ao passado, traz uns uniformes muito bacanas e é sobre eles que a gente vai falar hoje. Vamos embora! E pessoal, antes da gente continuar, se você ainda não conhece o Hall da Flâmula, meu nome é Guilherme e aqui a gente fala sobre design esportivo, te entrega as análises mais completas das camisas de futebol dos clubes brasileiros, do seu clube do coração, então não perde tempo, vem, se inscreve no canal que a gente vai analisar todos os uniformes que serão lançados agora em 2023, nessa nova virada de coleções, e já deixa pra mim aqui embaixo qual que é o próximo uniforme, qual que é a próxima camisa que a gente tem que analisar aqui no canal, tá certo? Então sem perder mais tempo, vamos embora pra tela pra gente dar uma olhada nesses uniformes da Adidas. Bom pessoal, começando aqui então com a imagem que nós temos desses uniformes da coleção Icon da Adidas, vamos dar uma olhada primeiro nessa imagem que foi divulgada pela marca, né? A gente vê esses uniformes mais coloridos do que o normal, vamos dar uma olhada nos times aqui, ó. Começando do lado esquerdo, Manchester United, a gente tem Bayern de Munique, Juventus, tem aqui também a Ajax da Holanda, tem o Boca Juniors e Flamengo aqui no canto, e aqui no meio a gente tem um clube africano, que é o Orlando Pirates, tá aqui por uma outra razão que a gente já vai explicar. Temos aqui embaixo Real Madrid, River Plate, temos Leeds United da Inglaterra, temos Celtic, e aqui a seleção da Itália, que ainda não havia sido apresentada porque não tinha, né, ainda sido fechado o contrato, e o Arsenal aqui por último, tá? Então é uma série de 13 clubes aí, 13 times na verdade, entre clubes e seleções, né, porque tem a Itália aí no meio, que foram apresentados todos juntos, e só de olhar para essa comunicação a gente já percebe que está falando de uma coisa um pouco mais antiga. Isso se reflete até nas pessoas que a gente vê aqui. Então olha como que estão colocados os uniformes, né? Tem gente com calça, tem gente com shorts, algumas pessoas estão usando as camisas por dentro dos shorts, né? Olha que interessante, a moça que está com a camisa do Flamengo e aqui do Manchester United também estão usando os uniformes por dentro dos shorts, algo mais antigo, né? Então, olha que interessante, já é uma comunicação que aponta um pouco para o passado. A coleção Icon é uma coleção retrô, tá? Vamos dar uma olhada no que a Adidas já fez no passado antes de olhar para essa aí. A gente tem esse uniforme do Flamengo de 2020, que foi colocado também na coleção Icon da Adidas, que, olha só, é uma referência clara ao uniforme de 81, campeão do mundo, do Flamengo. E foi lançado na época que a Adidas tinha somente 2 clubes no Brasil, que era o Flamengo e o São Paulo. São Paulo também tinha um uniforme da linha Icon. Bom, mas então por que o São Paulo não aparece nessa nova comunicação aqui? Porque o Flamengo foi elevado a uma nova categoria de times, né, de clubes da Adidas, que é uma categoria elite. Se você não sabe do que eu tô falando, a gente explicou tudo sobre isso num vídeo aqui no canal que eu vou deixar o card aqui em cima para que você consiga conferir. Mas basicamente se trata de uma prateleira diferente, né? Um clube é como se fosse uma classe executiva dos clubes de futebol. São clubes para os quais a Adidas presta mais respeito e dá mais atenção durante a confecção dos uniformes e consegue colocar no mercado uma quantidade maior de peças, de acessórios, de vestimentas, etc, tá? Pegando um uniforme antigo de verdade aqui do Bayern de Munique, olha só que bacana, né? A gente já via esse conceito sendo utilizado no passado, o próprio Bayern de Munique utilizou isso antes, a Adidas fez isso em conjunto, né? E o novo uniforme deles, nessa coleção Icon, olha a semelhança brutal que a gente vê do uniforme novo para o antigo, né? Esse é o uniforme da década de 90 e esse é o uniforme que foi colocado agora em 2023 na coleção Icon. A gente vê, e aí a gente tem uma visão um pouco mais detalhada do tecido, tá? Olha como ele é mais trabalhado. A gente tinha lá na década de 90 uma quantidade diferente de elementos visuais na camisa, né? Década de 90 é a década da extravagância dos uniformes de futebol, que a gente vê a maior quantidade de grafismos, de elementos visuais na camisa sendo colocados com a tentativa de fazer com que eles saltem os olhos, né? Então isso aconteceu até com esse uniforme do Bayern de Munique e da Adidas. A gente tinha uniformes mais simples ainda no passado do que esses, né? Veja só, né? Os uniformes do Bayern de Munique no passado, eles eram uniformes mais simples, né? Isso ainda na década de 80, década de 70, eram uniformes mais básicos. Porque, gente, era isso, né? O uniforme de futebol era isso. Foi no final da década de 80, início da década de 90, que nós começamos a ver os uniformes um pouco mais extravagantes, né? Havia um conceito de design, havia uma moda, uma tendência rolando aí,
tentando colocar mais grafismos nos elementos de vestimenta, né? Então isso aconteceu em toda a moda na época. E olha como isso se refletiu nas camisas de futebol. A gente teve camisa do Bayern de Munique, vermelho com azul, branco com vermelho, amarelo com preto e com verde, né? Associação bem clara à Alemanha, né? As cores que são utilizadas pela associação, pela Federação Alemã. E ainda por cima, olha só como que se desenvolveu e foi propagando para os outros anos, né? Para as outras décadas à frente. O fato é que o ano de 90, a década de 90, ficou marcada com esses grafismos até que excessivos, né? A gente vai falar sobre uma camisa de goleiro também dessa época que foi lançada junto, né? Mas dá uma olhada nessa camisa aqui do Bayern de Munique, o excesso de grafismos, né? Mas voltando aqui, a gente consegue perceber que existe nessa nova camisa do Bayern de Munique, a camisa Icon de maneira geral da Adidas, existe essa preocupação em fazer com que ela pareça de fato mais antiga. O tecido sintético é mais grosso, o tecido sintético é mais acetinado. E a gente vê aqui que o próprio elemento aqui das três listras da Adidas que caminha aqui pela lateral é aparentemente costurado, é tecido sobre tecido, o que traz uma pegada muito diferente, ó. Dá uma olhada nessa camisa da Itália, a gente percebe claramente que ela não é uma camisa listrada propriamente dita, mas existem listras decorrentes da trama do tecido, né? Que fazem com que ele fique mais brilhoso e tem uma pegada muito semelhante ao que a gente via na época. Então até o caimento de toda a camisa é mais largo, a gente vê que não existe muita marca no ombro. Parece que a parte da frente do tecido recai sobre o ombro e quase que suma, né? Essa entrada, essa junção entre a manga e a parte torácica da camisa, né? Então acaba gerando esse efeito que deixa a camisa parecendo até mais larga do que ela realmente é. Seguindo em frente, nós temos aqui as partes 2 e 3 do lançamento, né? Então a coleção Icon não apresentou somente aquelas camisas e shorts e meiões. Aquela coleção Icon, na verdade, colocou blusões e camisas de goleiro também, né? Então, a gente teve camisas de goleiro sendo apresentadas para todos esses clubes, né? Muitas delas fazem referências a modelos do passado. Vamos pegar também esse exemplo do Bayern de Munique para que a gente possa ver como que isso se comunicou. A gente viu o Bayern de Munique utilizando essa camisa de goleiro aqui muito tempo atrás. Dá uma olhada só aqui, ó. Oliver Kahn, na década de 90 também, utilizando um modelo muito parecido. E se você for prestar atenção nessa camisa do Oliver Kahn, o tecido de goleiro era diferente. Tá vendo como a gola era maior? Tá vendo como o tecido ele era até meio acolchoado? Isso acontecia na época. Você tinha tecidos que eram acolchoados próprios para o uso do goleiro, né? Então a gente vê a semelhança entre os uniformes novos. Esse é o uniforme novo que foi colocado pela Adidas na coleção Icon. Olha como que ele tem uma preocupação em colocar as mangas um pouco maiores, né? Tal qual era na época, golas um pouco mais largas, tal qual era na época, e ele aplica uma padronagem muito semelhante à que você via no passado, tentando fazer alusão clara a um grafismo muito mais extravagante que acontecia no passado, né? Olha como eu disse, era uma camisa mais acolchoada, era quase uma armadura, na verdade. Eu não sei como se jogava com isso no calor, porque Deus do céu, não é uma camisa leve de maneira nenhuma, é uma camisa absolutamente pesada, e a gente vê isso, né? As camisas antigas eram assim, olha só, a gente tinha variações dela. Olha aquela que eu mostrei aqui, a gente vê o Oliver Kahn usando no passado. Isso é década de 90, então onde preferia-se usar camisas com um grafismo mais extravagante, né? Bem interessante essa comparação aqui. Ainda nas camisas, então vamos dar uma olhada em todas com um pouco mais de detalhe, né? A gente vê que a camisa da Juventus tem detalhes em dourado, a camisa da Adidas tem os detalhes da bandeira da Adidas, a camisa do River ficou bem interessante aqui com essa cor em preto, e a do Boca foi a única que colocou o logo lado a lado, né? Em que você viu o logo da Adidas e o distintivo do clube lado a lado e não sobrepostos um em cima do outro, né? E não um acima do outro. Muito interessante. Para o Real Madrid foi utilizado a cor amarela, Manchester United não tem nem o que falar. Muito bonita também com vermelho, e até bem parecida com a do River Plate. Ajax em azul e vermelho. O Leeds United talvez seja o mais relegado desses caras aí, que não faz parte da primeira prateleira do futebol de maneira geral. Temos o Celtic, Arsenal, Bayern de Munique já falamos, e a do Flamengo. A do Flamengo ficou muito interessante, né? Vamos dar uma olhada aqui
sul-americanos. Por que a Adidas faz isso, né? A bem da verdade, o futebol brasileiro tem muito mais projeção do que o futebol argentino, né? A gente sabe que o caminho geralmente tende a ser com que os argentinos passem pelo Brasil muitas vezes. Dificilmente você vê um jogador brasileiro indo para a Argentina, né? Acontece, mas é muito raro. Então o que faz com que a Adidas prefira colocar somente um clube brasileiro, que é o Flamengo, e 2 clubes argentinos? Por causa de uma coisa óbvia: torcida. Se a Adidas patrocinasse o Corinthians, que é outro clube de uma projeção gigantesca dentro do Brasil, com uma torcida enorme, certamente o Corinthians também estaria aí, a não ser que estivesse passando por alguma dificuldade financeira muito grande que impedisse de ser protagonista no futebol. E ser protagonista, eu digo, participar da Série A, dos campeonatos, etc. E olha o cuidado na apresentação visual. Quando você olha para essa foto, até parece que ela é uma foto antiga. Não parece? Quem usa corrente hoje, né? Quem usa corrente hoje enquanto está jogando futebol, isso não existe hoje. É muito raro, principalmente desse jeito. Mas a comunicação visual desse lançamento foi feito para que parecesse uma foto antiga. Olha a cara dos 2 modelos que estão aí. Então, é basicamente para que você tenha até uma dúvida se essa foto é uma foto atual ou é do passado. É uma foto atual, tá, gente? Essa foto é foto do lançamento. Então olha o cuidado que foi colocado nessa nova coleção para os times elites da Adidas, né? E quando o assunto é os uniformes de goleiro, dá uma olhada como que ficaram os novos. Do Arsenal com essa pegada para verde, um grafismo super extravagante. Já falamos do Bayern de Munique. Olha o do Real Madrid, que interessante também. Essa pegada para amarelo, a gente já viu o Casillas usando esse uniforme no passado. E também temos do Manchester United com essa pegada meio em azul e preto, muito interessante também. E olha a semelhança, assim como nós vimos do Oliver Kahn, olha a semelhança do que o Casillas usava na década de 90 e o que a Adidas relançou agora em 2023. Gente, é basicamente o mesmo uniforme. É basicamente o mesmo uniforme, não tem diferença quase que nenhuma, né? A gente vê talvez um pouco mais adequado o uniforme com as tecnologias atuais, mas ele continua sendo mais pesado, ele continua sendo mais extravagante no design, pegando exatamente o mesmo conceito da década de 90. Muito interessante, e é bem bacana que a Adidas lance isso como uma alternativa à coleção que já foi lançada, ou que vai ser lançada agora em 2023. Ou seja, não vai ser obrigatório que o clube use esses uniformes em campo, né? E inclusive dificilmente irão usar, não é feito para isso, é um uniforme comemorativo, basicamente, para a torcida. Mas é muito interessante porque dá ao clube aquele apelo e dá aos torcedores aquele apelo de querer comprar uma nova peça do seu clube do coração. Bom, e o último ponto sobre esses lançamentos é a última peça, que é o agasalho que foi lançado em conjunto com essas coleções. Então, a gente vê esse agasalho super estiloso, é um agasalho mais largo, que tem uma abertura de zíper até quase que o meio do peito, e o distintivo do clube fica bem a barriga, quase, né, do modelo, olha só. Por quê? Para que você consiga deixar a camisa com um aspecto ainda mais de largo, tá? É um agasalho que é feito para ter essa pegada bem larga. As 3 listras da Adidas ficam quase que na região do cotovelo, e ele tem esse corte raglan também, ó, aqui com a parte preta aqui das mangas, né? E que dá uma pegada super estilosa para esses casacos, ficaram maravilhosos. A gente, olha, esse é o do River Plate, mas dá uma olhada só. Aqui o do Ajax, bonito pra caramba, super trabalhado, sabe, bem legal, uma combinação de cores muito bem escolhida. E a gente vê que existe então uma preocupação. Por que a Adidas faz isso? Por que a Adidas coloca esse lançamento? Porque ela quer capturar aquele torcedor, aquele consumidor de fashion, né? Aquele que prefere uma vestimenta mais extravagante, aquele que prefere utilizar vestimentas que são mais retrô, com cores mais antigas. Esse marinho aqui é um marinho antigo. Essa combinação, esse agasalho nesse tecido que parece aquele tecido hidrofóbico, né? É aquele tecido mais leve, mas que funciona muito bem para você usar para cortar vento também. Ele gera essa sensação, esse tecido de uma vestimenta mais antiga. Então você consegue ter acesso a um acessório novo, lançado em 2023, mas que remete absolutamente ao passado. E você não precisa nem gostar do clube, isso que é bacana, porque foram lançados tantos clubes que é muito difícil você não gostar de nenhum deles, entendeu? Beleza, se você é flamenguista, manda bala, você vai gostar mais do uniforme do Flamengo do que dos demais. Mas é super comum e é super provável que alguém no Brasil compre um uniforme do Bayern de Munique ou do Manchester United, né? Essas coisas são muito fáceis, são muito comuns, e com isso a Adidas consegue englobar
todo um público que às vezes nem gosta tanto de futebol, mas simplesmente gosta do design da camisa e quer utilizar peças retrô. Então a Adidas usa isso para capturar essas pessoas e colocar elas dentro do contexto do futebol. Isso faz com que a Adidas consiga regar esse jardim, né? Trazer mais pessoas para o mercado do futebol que mais cedo ou mais tarde vão assistir jogos de futebol e vão participar dessas competições e vão estar acompanhando a marca em todos os lançamentos e acompanhando os clubes, principalmente de coração dela, nos lançamentos também. Bom, pessoal, e se você achou bacana o vídeo, se você achou que tem qualidade, que a gente tem que continuar analisando as camisas de futebol aqui no canal, deixa pra mim no comentário qual é a próxima que você quer ver aqui, qual que é a próxima camisa que você quer ver no Hall da Flâmula, para que a gente consiga pegar cada uma delas, além, é claro, de todas que vão lançar aqui nas coleções de 2023, que analisaremos todas, tá certo? Então é isso, por hoje é só, até a próxima.